E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração, em circuitos fechados de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem e conheça toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Tony Gandra, meu querido, como está? Tudo bem, e você? Prazer imenso pela sua volta. Bem, nós estávamos falando sobre Acron. Eu gostaria que você falasse sobre esses corpos, o físico e o corpo energético, né? Por Acron. Quando a gente entra nessa sintonia com os campos sutis da consciência cósmica, a gente não pode entrar com o corpo físico, não dá para sair, o corpo físico fica aqui. E, na realidade, os corpos energéticos, o corpo da mente, o corpo emocional, os corpos sutis que entram em contato com essas energéticas de bolsões conscienciais, terrenos e extraterrenos. Sim. Na realidade, a Acron, como eu falei para você, a primeira vez que eu tive contato com telônios, eu vi luz. Eu não vi o ser humano. Eu fui ver o ser humano anos depois, quando eu fui levado à Acron, e foi o primeiro livro que eu escrevi e que foi publicado. Parece que era alguma coisa, destino, não sei. Eu sei que foi o primeiro livro que saiu trazendo para os meus irmãos homossexuais e lésbicas do mundo todo um alento, como dizendo assim, gente, isso não é o que as religiões chamam de pecado, porque isso pertence ao arcaico masculino, a esse Deus castrador que mata, que julga, que cobra, que premia e que castiga. Na realidade, toda a experiência humana, toda a experiência emocional humana, quando compreendida e realizada com amor, é muito válida e muito necessária para a continuidade cósmica da vida. Perfeito, evolução. E aí eu entrei em contato com Telônios e vi um belo ser, um belo homem, uma figura romana, e eu até desenhei essa figura, que me disse que ele tinha, desde Roma Antiga, ele não encarnava mais, e que eu, por apegos, eu fiquei e estou aqui ainda muitas vezes, por muitos apegos e aversões. E eu estou aprendendo tudo isso para simplificar a minha vida nesse corpo. E agradeço tanto esse corpo hoje, essa compreensão que tenho sobre ele, que é fantástica. E sei que você tem aí no seu livro, né, um capítulo a mais. Então sempre tem mais informações, né? Sim, na realidade tem sempre mais informações. Esse novo livro, um capítulo a mais, foi falado sobre os suicídios de homossexuais hoje. Que, aliás, gente, eu acredito que a vida para as pessoas comuns, ela é tão comum e às vezes sem cor, que as pessoas sentem uma desilusão muito grande. Então, esse suicídio não se percebe, não se conhece, não busca o autoconhecimento. Elas buscam religiões, deuses, guias, pessoas que lhes indiquem caminhos que não são elas ou não são delas. Sim. Na medida, nós só podemos ter uma motivação de vida quando nós os conhecemos em profundidade. E sentirmos a necessidade de busca de compartilhar com o outro essa vida. Com certeza. Porque somos todos um, de fato. Nós temos uma obra muito interessante chamada Revisitando o Nosso Lar, do Tony Gandra. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro, porque eu sei que tem uma história muito interessante aí quando ele foi lançado. Muito interessante. Depois de Nosso Lar, saindo nas minhas andanças pelos planos mais sutis da consciência, eu estive em Nosso Lar e achei interessante publicar o que eu via, o que eu vivia, o que eu sentia em Nosso Lar hoje. Sim. Então, Nosso Lar foi escrito pela primeira vez, começou a ser escrito em 1939, pelo luminar Chico Xavier, através do espírito Emmanuel André Luiz, e foi publicado em 44, no ano que eu nasci. E eu achei muito interessante porque eu me lembro de flashes anteriores de Nosso Lar, na época que eu estava lá, antes de ter nascido nesse corpo hoje. Então, quando eu, depois de Acron, o Chico Xavier estava muito doente e começou a me vir flechas na cabeça de Nosso Lar, e eu comecei, saindo do corpo físico, quando esse corpo dorme, estar em Nosso Lar. Eu falei, puxa, que interessante, eu vou escrever sobre Nosso Lar hoje. E esse livro foi o primeiro livro que eu psicodigitei. Eu, quando levantava de madrugada, de noite, de qualquer momento que eu praticamente estava num lugar e de repente estava em outro, sim, eu sentava no meu computador e digitava tudo aquilo que eu estava vivenciando. E quando eu digitava, tinha a sensação que parte de mim estava lá. E essa parte menor estava aqui digitando tudo aquilo que tinha acontecido. E surgiu Revisitando o Nosso Lar, que na realidade hoje é uma cidade muito mais cósmica do que uma cidade presa numa paradigmática espírita judaico-cristã. Sim. É uma cidade muito mais aberta,
muito mais cósmica, com seres, inclusive, de outras esferas e de outros planetas, de outras estrelas. Com certeza. Vivenciando esse processo. E não é a única cidade, existem muitas cidades. Eu estive também em La Fraternité, na França, e perto de Paris. Estive em Golden Gate, na Inglaterra. Estive numa cidade evangélica chamada Nova Jerusalém, perto de Peruíbe. E é muito interessante você ver essa diversidade, que enquanto o ser humano está preso numa paradigmática qualquer, ele cria no plano astral todo um contexto sutil daquela paradigmática que ele estava antes de desencarnar. Isso é muito interessante. E eu comecei a escrever Nosso Lar. Aí tem coisas incríveis, e eu falo exatamente o que eu vejo em Nosso Lar hoje. E cada vez que eu falo, comento sobre isso, parece que uma parte de mim está lá. Aliás, nós somos seres multidimensionais. Somos. Nós estamos em muitos lugares ao mesmo tempo, nesse projeto terno, nesse momento aqui e agora. Com certeza. E me fale um pouco, esses seres são os mesmos que estavam contigo nos outros livros? Ou você mudou um pouquinho eles, né? Na realidade, o meu link com o plano astral é Telônios. Telônios, que é escrito... de certa forma, que me leva, eu diria, entre aspas, porque seria um portal que se abre, e Telônios é aquele que me encaminha para esse local. Certo. Por exemplo, em Nosso Lar, todos os lugares que eu fui, Telônios me levava. Te apresentava todas as cidades. Mesmo nas cavernas do planetoide Plutão, onde, de certa forma, hoje está circunscrito o baixo astral terreno. Eu estava com Telônios do lado. Seria um amparador, no caso, aquele que está do meu lado. E encontrei seres, muitos seres novos. E, logicamente, eu era levado ao Nosso Lar para diversos lugares onde tinham seres que me orientavam, seres de lá. Certo. Então você vê pretos, brancos, amarelos, vermelhos, todas as raças vivenciando o Nosso Lar hoje. Até dizem que Nosso Lar daria um tremendo filme de ficção científica, é muito interessante, porque não é aquilo que era preso numa paradigmática judaico-cristã antigamente e que você assistiu o filme, eu também, sim, ficou sempre preso naquela coisa de o Redentor Jesus, aquela coisa, de certa forma, piegas. Não é bem isso. Quadradinho, né? É bem quadradinho. É uma dinâmica muito maior de vida e tecnologia fantástica. Uma multidiversidade, que de certa né? forma está vivenciando esse momento presente. Sim. Como não tem um corpo físico, tudo é muito mais fácil porque é forma pensamento materializada através do querer, através do pensar, da vontade. Sim. É tudo muito mais rápido, tudo muito mais evoluído e mais distante do que aquilo que nós temos aqui agora. Que, de certa forma, nós estamos copiando e chegando lá. E o seu amparador, ele hoje te leva para que mundos? Ou para que outras esferas, para você trazer essa mensagem do novo projeto? Kátia, eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que num processo de unificação que eu penso viver, partes de mim estão em múltiplas esferas. Certo. Quer dizer, eu não sou levado, eu já estou ali. Já está lá. Eu diria, na medida em que eu penso, existe uma conexão imediata. Na realidade, eu diria, para a maioria das pessoas isso pode parecer uma coisa estranha. Mas para mim, é uma coisa natural hoje. E isso me faz muito mais humano. Me faz muito mais estar aqui agora, nesse corpo físico, sendo, de certa forma, um link, até me emociona. Um link com universos paralelos, multidimensionalidades. Quer dizer, isso tudo hoje nesse planeta Terra, que é um Éden, é maravilhoso. Esse planeta é lindo, a humanidade é linda. E nós pensando e vibrando nessa vibração, nessa energia, nessa frequência de onda, nós acrescentamos, de certa forma, a resolução da humanidade hoje. Não vamos enfatizar o negativo, o feio, vamos enfatizar a beleza, a possibilidade infinita que nós temos aqui agora, através de estar no corpo físico e através do querer. Bem, Tony, essa sua lucidez, essa sua forma de passar para a gente que numa projeção nós podemos ter esta capacidade lúcida de ir e vir, todos nós temos esse acesso. Então, essa mensagem é muito interessante. Com certeza, com certeza. Eu quero que você deixe seus contatos para as pessoas procurarem seus livros, o seu trabalho como visagista e também outros trabalhos que você desempenha. A minha sobrevivência, gente, por favor, eu sobrevivo disso e vivo disso. Eu sou profissional da área da beleza, cabeleireiro, maquiador, esteticista, embora trabalhe com o visual, trabalhe com a imagem visual.
Trabalho fazendo transformações visuais e acoplando essa imagem exterior ao seu interior e vice-versa. Isso é muito importante. Por isso, Visagista, lançando um próximo livro, Visualismo, o significado das aparências, a evolução do visagismo. Contato: tonigandra@uol.com.br, o site www.tonigandra.com.br. Perfeito. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.